Essa iniciativa de arrecadação de alimentos durante as correções está se tornando algo volumoso, né? O senhor podia contar a história dessa iniciativa? Veja, eu uma vez me peguei lendo uma notícia, essas leituras que a gente faz para se distrair, um momento de não estamos envolvidos com algum caso, né, algum processo, e eu me deparei com uma leitura que informava que em torno de 34 milhões de brasileiros estariam numa situação de alguma questão envolvendo a fome, a vulnerabilidade, enfim, mais outros tantos milhões, não sei o quê, e dava lá uma explicação, né, dentro desse contexto da fome. Aquilo me deixou muito impressionado. Em seguida, eu assumi a Corregedoria Geral e, como a gente estava pensando em fazer uma corregedoria um pouco diferente, fazer uma coisa mais, assim, não por ser diferente, mas fazer alguma coisa que fosse mais o meu estilo, né? E sem fugir das regras gerais e tal, fazer uma coisa mais parecida comigo. E eu acrescentei nas correções um desafio aos tribunais regionais. Eu digo, olha, vocês não querem aderir a uma campanha, fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Nós estamos aí passando um período complicado, saímos da pandemia, né? Muita gente... E aí eu fui provocando os tribunais. Então, desde da primeira correção, que foi no Rio Grande do Norte, e se seguiu no Tribunal de Goiás, e todos os tribunais, eu provoco, né, a presidente, a administração do tribunal, os colegas embargadores, e eles desenvolvem essa campanha junto aos colegas juízes, magistrados, servidores, advogados, e acaba envolvendo um pouco a sociedade civil, né? E o resultado tem sido tão bacana, assim, porque a gente, assim, fica com a sensação de que há esperança, efetivamente. O povo brasileiro é um povo solidário mesmo. O resultado dessas 13 correções já passam das 100 toneladas que nós deixamos aí pelo país e seguramente podemos ajudar muita gente. É a cara da Justiça do Trabalho, né? Mostrar que a Justiça do Trabalho também tem responsabilidade social. Nós também né, vivemos essas aflições, agonias do próximo. Então, realmente é uma coisa que eu tenho um carinho assim enorme. E eu sei que aqui no Paraná também vai ter um sucesso muito grande. E quando me perguntam assim, tem vencedor nessas campanhas que o senhor realizou aí? Bom, eu digo, olha, o vencedor é aquele que adere a essa campanha, que compra a ideia. Esse é um vencedor. Esse é um tribunal regional vencedor, né? E, independentemente do resultado, e agora, na última correção, eu procurei deixar isso bem claro, é uma coisa voluntária, adere quem quer, adere o tribunal que quer, não há nada de oficial. E as doações, elas têm exatamente o mesmo valor de um sindicato de trabalhadores que me doou 3 cestas básicas e de um banco Santander que me doou 7 toneladas de alimentos em cestas básicas. É isso, é a solidariedade, é o amor ao próximo, a fome não espera. E então foi um ingrediente que eu acabei incluindo aí nas correções ordinárias pelo país afora. Faz muito tempo que o senhor diz que no direito desportivo a CLT não necessariamente é aplicável, né? ou não é, às vezes, adequada. E o tempo parece que está confirmando, inclusive com novas leis, isso que o senhor vem dizendo. Nós temos 3 legislações de um ano e pouco para cá, que de alguma maneira criam novos regulamentos. Nós vamos acabar num regime de trabalho realmente específico do esporte? Olha, eu não tenho a menor dúvida. É um contrato especial de trabalho
esse que dentro do ambiente desportivo. A nossa consolidação das leis do trabalho, ela vem daquela relação de trabalho onde há a figura predominantemente de um empregador e um trabalhador. Você vai para o meio desportivo, você foge completamente dessa figura de um empregador para um empregado, com situações e particularidades absolutamente desconhecidas do mundo normal de trabalho. E, inclusive, a própria formação não passa por essa aprendizagem que se faz na área do comércio, da indústria, né, que a CLT bem regulamenta. A formação desportiva é outra coisa completamente diferente. Então, eu já afirmei e reafirmo que a CLT não é a lei do desporto. E vê-se, como você bem salientou, a quantidade de leis específicas de regulando não só as relações de trabalho, como todas as relações. O direito desportivo é multidisciplinar, ele envolve todas as áreas do direito, todas, absolutamente todas, e vê-se que até quando se quis criar uma empresa para atuar no mundo desportivo, se criou uma empresa absolutamente particular e específica para o mundo desportivo, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é a Lei 14.193, muito recente. Então, eu não tenho receio nenhum de afirmar que a CLT já, assim, tão cara para nós, juiz do trabalho, mas ela não se enquadra no mundo esportivo. Nós temos que buscar nessas leis esparsas e que vão se complementando, né? A primeira vez, por exemplo, foi a Lei 6.354, 76, que se falou em empregado e empregador. A primeira vez, trazendo assim a ideia de horas extraordinárias, de uma jornada de trabalho, enfim, a primeira vez que uma lei específica nesse histórico legal, né, histórico das leis que envolvem, que cuidam do mundo desportivo, a tendência é agora mesmo. O Congresso Nacional está a ponto aí de ser aprovado na Câmara dos Deputados uma nova lei, e que já criou bastante rumor, porque os atletas, como vocês podem se lembrar, fizeram protestos no início dos jogos contra a edição dessa lei, que nem editada ainda não foi, nem promulgada, né? Então, é um mundo completamente à parte. O senhor já fez defesa da negociação coletiva no direito desportivo, né? O senhor acha que existe espaço para ela aí? Claro que existe. Se o brasileiro em geral, diria em todos os segmentos, se dessem conta de que, ao invés de esperar que o Estado diga como é que essas relações que eles têm deverão ser desenvolvidas, sabendo que essas mesmas relações podem ser todas, estarem dentro de um convênio coletivo, ao invés de esperar que o Estado edite uma lei para dizer, olha, você vai fazer assim, assado, vai se botar dessa maneira ou de outra, sendo que essas coisas podem ser bem delineadas e bem definidas num convênio coletivo, seja um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, né? Então, eu acredito, assim, mas com muita convicção, de que, independentemente do segmento, e o segmento esportivo não foge a isso, muitas desses problemas e sérios que nós temos, né, dessas particularidades do mundo desportivo,
né? Essas questões que envolvem, por exemplo, o que a gente chama de direito de arena, né? Quem recebe, como é que advém isso aí, essa partição, né? O próprio direito de imagem, né? Essa questão do clube mandante, essas gratificações, essas compensações financeiras que se faz com os atletas quando se assina um contrato, enfim. Eu acho que todas elas caberiam e assim, de uma forma com muito mais eficácia para o desenvolvimento desse vínculo do que esperar simplesmente que o nosso Congresso Nacional edite uma lei. Saindo de uma área inovadora para outra, vem aí uma Associação Brasileira de Direito Portuário? E já nasce com muita força esse grupo, tal qual aí o direito desportivo também, né, acho que encaixou com muita pertinência no assunto. O direito portuário, nós também criamos um grupo de estudos de juízes, membros do Ministério Público do Trabalho, advogados de autoridades portuárias, operadores portuários, sindicatos, de trabalhadores avulso, enfim. Nós juntamos a parte jurídica, né, do direito do mundo portuário, que é um mundo tal qual o direito desportivo, é um mundo absolutamente particular. Não, a gente sai completamente desse mundo empregador-trabalhador. Nós temos no porto, nós temos a autoridade portuária. Da autoridade portuária nós partimos para o operador portuário. Bom, esse é o empregador, mas quem paga é o órgão gestor de mão de obra. Quem qualifica o trabalhador avulso, que é quem presta serviço, quem é requisitado, é o órgão gestor de mão de obra. Aí, olha, é um mundo assim completamente distinto, particular. E esse grupo de estudos, ele tinha esse propósito de também fornecer ao Congresso Nacional estudos, reflexões sobre essas questões que envolvem o porto. Até porque nós estamos passando por uma fase de desestatização, vocês estão acompanhando, os portos estão deixando essa roupagem pública para assumir uma roupagem muito mais privada, particular, e isso faz com que eles tenham que ter uma normatização adequada, senão nós teremos um gravíssimo problema social, né? E fora o problema de segurança, tem outras coisas que envolvem os portos, mas nós tivemos uma primeira experiência exitosa no Espírito Santo, com a desestatização de um primeiro porto, e agora Santos está também passando por isso, e é a tendência, né? É a tendência, esses pares liberais estão levando a isso. Então, esse grupo de estudos já nasce com essa missão de enfrentar essa situação muito particular, muito urgente, né? Eu tenho visitado vários portos no país, e Paranaguá é um que eu tenho um carinho muito especial, porque eu disse para os dirigentes lá da autoridade portuária, Dr. Luiz e Dr. Marcos, que é o diretor jurídico, olha, tem 40 anos que eu vejo os navios, eu veraneio aqui entre Matinhos e Praia de Leste, e há 40 anos que eu vejo os navios tentando chegar ali no porto. Então é uma coisa assim que já quase que faz parte da minha família, né? Essa visão dos navios querendo aportar no Porto de Paranaguá. E é um porto sensacional, como são vários outros portos. E tem os terminais também privativos, de uso privado. Enfim, é um mundo também muito particular e que necessita, tal qual o direito desportivo, para a gente passar para o direito portuário, precisa de uma atenção muito especial, e
este grupo de estudos está para se transformar em academia, o que deve acontecer muito brevemente. Muito brevemente. Obrigado, Luiz.